Setembro de 2018 chegou e com ele o momento de iniciar a minha jornada e embarcar na minha aventura. Eu juro que só de lembrar o frio na barriga volta com tudo. Se você não me conhece, eu sou Carolina Pessoa, mais conhecida como Charas, e hoje eu vou continuar falando sobre o intercâmbio, mais especificamente sobre os primeiros dias e hospedagem. Eu tinha pensado a princípio em falar sobre primeiros dias, a hospedagem, como foi a chegada, só que ia ficar muita informação, já que escolher o lugar que eu ia ficar foi um processo que eu acho interessante compartilhar para caso alguém que esteja assistindo vá passar por isso, possa levar em consideração algumas coisas que eu considerei e que hoje eu consigo ver que eu realmente fiz a escolha certa. No mesmo programa que eu fui, tinham 2 outros universitários que iriam para Oviedo também. A gente tinha um grupo no WhatsApp. A gente começou a pesquisar hospedagem, olhava no Easy Piso, no grupo do Facebook do SN Oviedo. Só um parênteses aqui. ESN é a sigla de Erasmus Student Network. Erasmus, muito resumidamente, é o Programa de Mobilidade Europeu. E a ESN é uma associação estudantil que facilita o network entre os estudantes. Todo ano tem um grupo novo no Facebook e aí as pessoas postam, né? Ah, tô precisando de um companheiro de piso, de alguém pra dividir o apartamento, enfim. E aí a gente olhava lá, pesquisava, só que eu não queria fechar nada daqui, porque, né, foto e tudo mais. Acabou que esses dois, né, eram Débora e Vitor. Débora, a mãe dela já tava morando lá na Espanha, já tinha, acho que desde o início do ano, daquele ano, né, 2018, em Cantábria. E aí ela decidiu se mudar pra Oviedo pra que elas ficassem juntas. Decidiu alugar um apartamento lá em Oviedo, com mais quartos, e sublocar os quartos. Eu conversei com Débora e decidi que eu ia ficar a primeira semana lá, né, que elas iam disponibilizar o quarto de Airbnb, aí eu ia ficar essa primeira semana e decidi, né, se eu ficava lá mesmo, se eu ia pra outro lugar, pra poder ter esse tempo pra olhar pessoalmente as casas. Beleza, cheguei em Oviedo. Eu ia falar até sobre como foi a chegada e tal, mas eu vou deixar pra um outro vídeo pra não ficar muito grande. Cheguei em Oviedo, o apartamento ficava do lado do campus que eu ia estudar. O que eu considerei pra escolher onde eu iria ficar. Como eu acho que eu fiz uma ótima escolha, fica aí a dica não só pra quem vai fazer intercâmbio, mas acho que pra quem vai morar fora da cidade, que já vive, né, vai dividir apartamento com alguém. Importante analisar essas 4 coisas. A primeira que eu analisei foi a localização. Eu tava muito em dúvida se eu ia ficar num apartamento perto da universidade que eu ia estudar ou no centro. Por quê? O campus que eu ia estudar, o El Cristo, era muito afastado. Muito afastado assim, tipo, quase 40 minutos do centro, andando. Eu fiquei na dúvida se eu escolhia ficar num lugar mais central, que tem mais coisas, né, que tem tudo mais perto, lojas, farmácia, mais opção de mercado. A própria parte burocrática de resolver da universidade era lá. E aí eu fiquei meio sem saber o que eu fazia. Isso eu conversei com uma das meninas que foi pro intercâmbio, Gabi, e ela me falou que ela escolheu ficar no centro mesmo estudando no El Cristo. E ela me explicou os porquês, né? Mas aí tem outras coisas pra avaliar. A segunda coisa que eu avaliei foram as acomodações. Porque assim, o primeiro apartamento que eu estive era mais novo e tudo mais, só que eram 3 quartos, só tinha um banheiro. E aí nisso vai acomodações e companheiros de apartamento junto. Porque eram 3 apartamentos e lá estava a Débora, a mãe de Débora e a irmãzinha de Débora. Eu, e ainda tinha mais um quarto que ia ficar disponível pra Airbnb ou então se alguém quisesse alugar mesmo. Eu fiquei analisando se não seria uma boa ir pra um outro apartamento que só tivesse estudante, menos gente talvez. Enfim, foi algo que foi pra eu ponderar. E a terceira coisa foi também acomodações também, mas a questão de contas e calefação e tudo mais. Porque nesse apartamento, salvo engano, a calefação não estava incluída. Então, assim, eu não tinha ideia de quanto ia ficar o valor por mês quando começasse o frio. Era um tipo de... Eu não sei explicar direito, mas é porque os prédios mais novos eram separados, os mais antigos eram meio que embutidos. Eu não sei explicar muito bem, não. Como você pode ver. Mas tem isso e o fato de, tipo assim, elas estavam chegando lá, então não tinha muitas coisas no apartamento, tipo roupa de cama, enfim, essas coisas. E aí, Vitor, que era o outro que tava indo também, ele achou um apartamento no centro que tinha um quarto disponível. Eram 3 quartos e 2 banheiros. E aí, só que no caso, a pessoa que já morava lá, né, tinha um banheiro que era só dele. E aí tinha esses 2 quartos, Vitor ficou com um e perguntou se eu não queria ficar com o outro. Eu vou até mostrar um videozinho aqui do quarto que eu... Ai, gente. Nossa, que saudade. Tudo rosa. Um varalzinho aqui. Um guarda-roupa bem grandinho. Uma janela bem imensa. Aí eu avaliei que seria mais confortável pra mim. Eu gosto de ficar em paz em casa. Eu sou muito acostumada com silêncio. Quando eu cheguei pra visitar o apartamento, era uma
calma, uma paz, assim, uma organização. Eu sou muito grata por Débora e pela mãe de Débora por terem me acolhido, só que eu analisei que pela localização ser mais central, pelo fato de ter menos gente, até a questão da calefação, essas coisas de estrutura, eu ponderei que pra mim seria mais benéfico ficar por lá. E foi perfeito. Ainda tem uma questão que foi até um vídeo que eu assisti esses dias de Camila, do Must Share, Camila Faria. Eu adoro ela, eu amo aquela mulher. Falando sobre o apartamento dela e tal, como é que foi, que era um prédio todo de estudante, bagunça, tal. E assim, uma das amigas que eu fiz lá, Perfeita, saudades, Marta. ela morava numa casa com outros 6 intercambistas, eu acho. E era sempre muito animado, muita festa, mas com o meu perfil não ia combinar, porque assim, eu gosto de festa, gosto de sair, gosto de tudo, mas dentro de casa eu gosto de paz. E assim, não tinha lugar mais perfeito do que o apartamento que eu escolhi pra ficar. O Vitor, às vezes a gente tava os dois em casa e um achava que o outro tava fora de casa de tão quieto que a gente ficava. Se alguém quer saber de valores, eu pagava 200 euros por mês por aquele quarto e eram algo em média de 35 euros de contas de luz e de água, eu acho. Um negócio desse. Eu acho que era isso. Pra mim foi uma experiência muito boa ficar lá naquele apartamento. Cali Astúrias, número 34, escaleira B. Agora eu não lembro o apartamento, mas saudades. Então fiquem na cabeça, quando for escolher um lugar pra ficar, pensa bastante em localização, nas acomodações, nas pessoas que você vai dividir o apartamento e na questão das contas, das coisas que você pode descobrir depois. Ah, mas não ficava muito longe pra você ir pra universidade? Eu fazia 35 minutos andando. E tipo assim, como eu não fazia academia lá, eu fazia de tudo pra não gastar, gente, é sério. Eu não fazia academia lá, então era o meu exercício. Eu ia caminhando, ó, chegava lá, só tinha uma ladeirinha no final que era pra matar, mas tudo certo. Eu acho que o universo deve gostar muito de mim, velho, porque parece que coloca as pessoas certas na minha vida, sabe? Por exemplo, Débora, que eu dividi o apartamento no início, a gente foi junta, foi no avião junta, conversando, tudo, a gente se deu super bem. Eu tive que ficar lá um tempo, foi ótimo pra mim. E Vitor, que arranjou esse apartamento pra mim, e Mike, que morava lá, que era perfeito, não sei nem explicar. Então, assim, eu devo ter feito alguma coisa boa no passado, nas vidas passadas, porque eu acho que o universo coloca as pessoas certas no meu caminho. No próximo vídeo eu vou falar sobre o trajeto, sobre os primeiros dias, sobre as coisas que eu fiz nos primeiros dias, sobre sensações, medos, aflições. Então é isso, curtam, compartilhem, comentem. Se alguém quiser saber de alguma coisa específica, bota nos comentários e beijo. Ai, droga. Espero que a câmera ainda esteja gravando. Esse caminhão tá aqui dentro de casa, não é possível. Tô vendo ele, ó. Bateu. Que saudade. Para de loucura.